Olá, meus amigos e minhas amigas, que Deus abençoe abundantemente sua vida, sua casa, sua família. Receba em nome de Jesus Cristo a bênção de Deus, a paz, a saúde. Receba o Espírito de Deus na sua vida. Estamos aqui para meditarmos na palavra de Deus. Eu sou o pastor Evandro Avelino, há 28 anos como pastor servindo no altar. Há 28 anos levando para as pessoas a palavra de Deus. Sou casado há 28 anos e há 28 anos que eu estou no altar. Sabe, minha amiga e meu amigo, não tem palavra mais poderosa do que a palavra de Deus. A única palavra que é capaz de mudar a vida de uma pessoa é a palavra de Deus, quando ela é colocada em nossos corações. Eu gostaria de ler acerca do livro de 2 Timóteo, capítulo 2. Eu gostaria que você que tem uma Bíblia, você acompanhasse comigo essa leitura. Na minha Bíblia, que é atualizada, tem um título que diz assim, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 em diante. Então tem um título que diz assim: as falsas doutrinas e os falsos crentes, como corrigi-los? Como corrigir um falso crente? Como corrigir as falsas doutrinas? Bem, na verdade, cada um de nós como cristão, cada um de nós que temos, o amor de Deus em nossos corações, devemos ter sabedoria, discernimento de Deus para corrigirmos os falsos crentes. Assim como no passado existiram falsos profetas, falsos irmãos, falsos crentes, hoje também existe. Hoje, minha amiga e meu amigo, o que mais tem são falsos crentes, pessoas que falam o nome de Deus para cima e para baixo, mas que de Deus não tem nada. Mas tem aqueles que eles começaram bem na fé, eles estavam no caminho certo, mas um dia eles se desviaram e começaram então a ensinarem de uma forma errada a palavra de Deus. O apóstolo Paulo então ele diz assim: recomenda estas coisas, versículo 14 do capítulo 2 de 2 Timóteo. Recomenda essas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo ele diz aqui é que cada um de nós devemos evitar contendas de palavras. A Bíblia não é para ficar discutindo. A palavra de Deus não é para você ficar por aí discutindo, brigando. Você tem que pregar a palavra de Deus. Então, ele diz assim: olha, evita contendas de palavras que para nada aproveita. Aí, na linguagem de hoje, o versículo 14, então, na linguagem de hoje diz assim, olha só: recomende essas coisas aos que você dirige e ordene severamente na presença de Deus, que não briguem a respeito de palavras. Brigar não é bom, pois somente prejudica os que ouvem. Quer dizer,
quando há uma discussão sobre a palavra de Deus, mas isso diz assim, isso não é certo, isso aí só prejudica quem está ouvindo. E quando Paulo, ele estava dando essa recomendação, né, esse ensinamento, ele estava falando exatamente para Timóteo, né, para Timóteo, exatamente para ele pregar também, ensinar isso para as pessoas. Então Paulo, orientando Timóteo, que era um discípulo novo dele, Paulo diz, olha, recomenda essas coisas, prega essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evite contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Só prejudica, sabe, minha amiga e meu amigo? Quantas pessoas que têm sido prejudicadas por causa de crentes, sabe, falsos, crentes que ficam discutindo a palavra de Deus, crentes que ficam, sabe, em vez de glorificar a Deus, dar um bom testemunho, em vez de andar direitinho para servir de testemunho para aqueles que não conhecem a Jesus, vivem em contendas. Então o apóstolo vai dizendo assim, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo diz então para Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Esse manejar bem a palavra, minha amiga e meu amigo, não é você ter conhecimento, porque existem muitas pessoas que têm muito conhecimento. Ela cita versículos sem olhar na Bíblia, né? Ela conhece capítulos, tal. Mas esse manejar é você viver bem na sua vida. É você praticar bem a palavra. É você mostrar através das suas atitudes, sabe? Que você realmente é um cristão que conhece a palavra de Deus. Mas não é sair por aí distribuindo versículos, distribuindo conhecimentos. É mostrar. Então, Paulo está orientando a Timóteo como corrigir os falsos cristãos, os falsos crentes. Aí ele vai dizendo assim, evita, versículo 16, evita igualmente os falatórios, inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Evita igualmente os falatórios. Sabe, minha amiga, evita a contenda. Evita a contenda. Evita ficar batendo boca. Sempre existiu falsos crentes, falsos cristãos, e até que Jesus volte, sempre irá existir. Agora, cada um de nós temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado para quê? Para evitar falatórios, disse-me-disse, porque isso só prejudica os ouvintes. É o apóstolo Paulo que está falando. Se a senhora, se o senhor acredita na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, então é o apóstolo Paulo que está falando. Paulo está dizendo assim, evita. E sabe, Paulo estava falando, que olha só o que ele diz. Além disso, versículo 17, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Então, esses dois homens, engraçado isso, né? Dois homens que conheciam a palavra, mas se desviaram. E agora, então, eles estavam pervertendo, estavam desviando, sabe, outras pessoas. Não é interessante isso?
Isso faz você lembrar de alguma coisa, minha amiga e meu amigo? Isso faz você, sabe, pensar um pouco? Paulo estava falando aqui, Paulo não disse, Paulo não bateu boca com eles. Ó, presta atenção você que está acompanhando esse vídeo. Paulo não bateu boca nem com o Irineu, Himeneu, melhor dizendo, Himeneu, nem o Fileto. Esses dois aqui se desviaram da verdade. Esses dois aqui abandonaram o evangelho, agora estavam andando por aí dizendo que já tinha acontecido a ressurreição. Entendeu? Olha o que Paulo diz, ó. Esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Quer dizer, quantos que hoje têm se desviado da fé, se desviado do caminho de Deus e têm pervertido a fé de muitos? Quantos que andam por aí dizendo que não existe mais Santa Ceia, que hoje a pessoa pode beber, hoje que a pessoa, entendeu? Quantos que vivem por aí dizendo, né, que não tem problema nenhum da pessoa viver amigado e morarem junto sem ter que casar. Pode ser crente, mas está amigado, tá tudo bem. Quantos que estão aí por dizendo, não existe mais oferta, não existe disso, não existe isso. E é isso que Paulo estava falando, são crentes desviados. São crentes desviados. Agora, Paulo está dizendo que temos que ter sabedoria para corrigi-los. E a maneira de corrigir é não bater boca com eles. É não bater boca, mas é isso aqui, ó. Paulo diz assim, ó: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este solene: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Quer dizer, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Orientação do apóstolo Paulo, do apóstolo escolhido por Deus, do apóstolo que foi escolhido por Deus. Paulo está dizendo, olha, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Paulo continua dizendo: foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Quer dizer, no versículo 23, eu vou dar uma olhada aqui, para você compreender na linguagem de hoje. Versículo 23, Paulo diz assim, então, ó, olha só: se alguém se purificar de todos esses erros de que tenho falado, será usado para fins especiais, porque é dedicado e útil ao seu mestre, e pronto para ser usado para todo bom trabalho. Versículo seguinte, ele diz assim: fuja das paixões da mocidade e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, junto com os que com coração puro buscam a ajuda do Senhor. Versículo 23, então ele diz: afaste-se das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que acabam em brigas. O servo do Senhor não deve brigar, mas deve ser delicado com todos. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com bondade aqueles que são contra.
contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de conhecerem a verdade. Quer dizer, que maravilha, né, minha amiga e meu amigo? Eu estou lendo aqui na Bíblia, na linguagem de hoje, né? Então Paulo diz, né, primeiro Paulo manda a gente, né, fugir dessas pessoas que gostam de confusão. Então Paulo vai dizendo assim, né, o versículo 24: o servo do Senhor não deve brigar. O servo do Senhor, o homem de Deus, não deve brigar, mas deve ser delicado com todos. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com bondade aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de conhecerem a verdade, e assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os havia agarrado e os fazia obedecer à sua vontade. É muito forte, minha amiga e meu amigo, é muito forte. Estou lendo com vocês 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 14, então, até o versículo 26. E o 24, eu volto a ler novamente. Paulo dizendo para Timóteo, né? Ora, é necessário que o servo do Senhor não vive a contender. Quer dizer, o servo de Deus não tem que ficar brigando, ficar arrumando confusão, porque tem que tomar cuidado, né, com os que estão ouvindo. E minha amiga e meu amigo, quantas pessoas que têm um coração endurecido para Deus, quantas pessoas que, sabe, trancaram o coração para a palavra de Deus. Por quê? Porque tem, né, dado ouvido, tem acompanhado, né, discussão de um irmão contra outro irmão, sabe? Tem visto as brigas, as palavras, e isso não tem colaborado para essa pessoa. Aí, por exemplo, essa pessoa que ouviu essas palavras, ela nunca frequentou a igreja, ou se frequentou, estava afastado, hoje é com o coração, né, machucado, e agora que ela não quer mais. Então, quando Paulo ele vai orientando Timóteo, Paulo vai orientando exatamente, né, com toda a sabedoria. Versículo 14, recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveita. É certo para subversão dos ouvintes, só para prejudicar os ouvintes. Então, minha amiga e meu amigo, você é um cristão, você é um pastor, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, não importa se o título que você tem, não importa se você é pastor ou é um membro simples de uma igreja. O que Paulo ensina aqui para os crentes que conhecem a palavra de Deus, os cristãos de verdade, que deve evitar contendas, confusão. Você quer corrigir um irmão, quer corrigir um crente falso, você está vendo alguém pregando uma doutrina falsa e você quer corrigir, corrige com sabedoria. Tá vendo? Você está vendo o que Paulo ele manda? O que Paulo ele fala? Poxa, ele manda a pessoa falar com amor, né? Você vê Paulo dizendo aqui, ó, cadê meu pai? Cadê? Deixa eu ver aqui que eu já mostro para vocês. Aqui, ó, versículo 22. Foge outro sim das paixões da mocidade. Aí estava falando para Timóteo fugir das paixões da carne, né? Pois sabe que só engendram contenda. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à insensatez,
a sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo isto feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Minha amiga, meu amigo, esta é a palavra de Deus para o seu coração. Você é um cristão? Você é um crente em Jesus Cristo? Então, cuidado, você não ficar discutindo, sabe? Porque, e principalmente, presta atenção, nós que no dia a dia estamos na internet, vamos tomar cuidado com o que a gente coloca na internet. A gente vê tantas pessoas lavando a roupa suja na internet. Se você tem algo contra uma pessoa, procura ela. Tenta na paz, tenta no amor resolver a questão com ela. Não fica colocando na internet, sabe, essas discussões. Por quê? Porque quando você começa uma discussão na internet, no Facebook, né, no YouTube, milhares e milhares de pessoas acompanham. Eu, quando coloquei o primeiro vídeo discordando, né, da situação que vocês já sabem, quase 40 mil pessoas já assistiram, visualizaram o meu vídeo. E dessas 40 mil pessoas, quantas que já, né, deram seus comentários, me xingando, revoltado, porque são pessoas fracas na fé. E elas ouviram, elas estão vendo, elas estão ouvindo, né, os relatos, os vídeos que estão sendo colocados. Então, essas pessoas fracas na fé, como é que elas ficam? Elas ficam com ódio, ficam com raiva, ficam com rancor, entendeu? Mas Paulo já sabia que isso poderia acontecer, tanto que Paulo estava, né, acompanhando o caso aqui do Himeneu e do Fileto. Esses dois saíram da igreja e eles começaram a espalhar que já tinha acontecido a ressurreição, tal, e começaram a pregar doutrinas falsas. Então Paulo orientou Timóteo, Timóteo, evita falatórios, tal, com essas pessoas, mas corrige, mas corrige com amor, corrige com cuidado, porque você fazendo isso, Paulo, então, né, versículo 25 e 26, disciplinando com mansidão os que opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecer plenamente a verdade, mas também o retorno da sensatez, livrando eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Então, Paulo está dizendo assim, esses dois aí, o Himeneu e o Fileto, eles foram cativos pelo diabo. Eles foram tomados pelo diabo para criar essa confusão. Então, olha, tenha mansidão, toma cuidado, para que eles venham, né, voltar a mente deles, a memória deles. Eles venham se arrepender e venham voltar para o caminho. É isso que eu desejo para todos que têm se afastado da presença de Deus. Que volte para os caminhos de Deus. Que volte para os caminhos de Deus. Inclusive, eu quero aproveitar um minutinho, fazer uma oração por você. Você é um cristão ou não, não importa. Eu quero fazer uma oração por você. Amado Deus e querido Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, a Tua palavra diz: invoca-me no dia da tua angústia, e eu te ouvirei e te responderei. Querido Deus, eu invoco o nome do Senhor, para que o Teu Espírito possa alcançar a mente de cada pessoa, meu Pai, que acompanhe esse vídeo. Querido Deus, a Tua palavra, ela orienta-nos, ela nos ensina. Mas quantas pessoas que a mente dela, meu Pai, está fechada, o entendimento dela está fechado para a Tua palavra. Ela não consegue compreender.
Querido Deus, abençoe. Abençoe essa pessoa que está do outro lado. Se ela é um cristão, meu Pai, conhece a Tua palavra e tem enfrentado lutas nesses últimos dias. Ela tem vivido, meu Pai, uma grande confusão dentro de si. Ela tem enfrentado, meu Deus, uma grande luta espiritual. Dê a vitória para ela, Jesus. Pai querido, que o Senhor fortaleça a fé desse teu filho, desta tua filha. Fortalece a fé dessa pessoa, meu Deus, que talvez devido às palavras que ela tem ouvido, os vídeos que ela tem assistido pela internet, ó meu Deus, deixou ela confusa, deixou ela em dúvida. E ela agora, meu Deus, precisa de uma resposta. Ela precisa de uma direção. Mas Tu és o Deus Todo-Poderoso. Espírito Santo, abençoa essa pessoa que não frequenta igreja nenhuma. Ela tem ouvido, ó meu Pai, palavras. Ela tem assistido vídeos, ó meu Deus, vídeos até, ó meu Deus, que envergonha a igreja do Senhor, que faz causar tristeza, revolta, ó meu Deus, no coração de todos. Mas eu peço, Senhor, meu Pai, abre os olhos desta pessoa, abre os olhos para ela entender a palavra do Senhor, faz ela entender, meu Deus, que crentes enganadores, profetas falsos, aproveitadores, sempre existiu. Mas que o Senhor, meu Pai, o Senhor não está com os seus olhos tapados, fechados, nem com suas mãos encolhidas, que o Senhor é o Deus Criador dos céus e da terra. Pai, derrama a Tua paz sobre esse coração, derrama a Tua luz. Querido Deus, repreenda toda a força maligna que estiver causando, ó meu Pai, a confusão na mente das pessoas. Sabemos que Satanás, meu Pai, ele é aproveitador e ele aproveita oportunidades para ele espalhar a semente do ódio, a semente da dúvida, da incredulidade. Mas eu peço, abençoa essa pessoa. Não importa se ela é católica, não importa se ela é espírita, não importa se ela é um crente desviado, não importa se ela é, meu Pai, ó meu Deus, um cristão firme. Abençoa ela. Nos abençoa, Jesus. Porque assim eu te peço. Abençoe a Tua igreja, o Teu povo. Nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Graças a Deus, minha amiga e meu amigo. Tenho certeza que Deus abençoou sua vida através dessa oração. Se você tem alguma dúvida, se você não compreendeu bem a palavra, eu volto a falar. 2 Timóteo capítulo 2. Leia do versículo 14 ao 26. Se você quiser fazer algum comentário dessa palavra aqui, da palavra de Deus, por favor, da palavra de Deus, faça o seu comentário. Você é um pastor, você é um bispo, você é uma pessoa, né, um teólogo. Você quer fazer um comentário, você quer dar a sua opinião, fica à vontade, pois eu quero aprender cada vez mais. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo.